paz, meus irmãos. Eu, como creio, muitos de nós estamos passando por um momento tão delicado. Dessa pandemia, de todas essas tempestades, fora e dentro de nós. Praga de gafanhotos, enfim. Muitas coisas têm acontecido e isso tem gerado muito medo e muita insegurança no meu coração. E eu senti de compartilhar essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Lá em Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma palavra muito profunda. E o Senhor nos diz que Ele prova desde os nossos pensamentos. E aqui o nosso clamor é para que Ele nos guie pelo caminho eterno, não pelo caminho que nós vemos, mas pelo que nós não vemos. E Deus tem ministrado muito na minha vida da paternidade dEle e os processos dentro de nós que nós temos que viver com Ele. Para que a cada dia mais seja mais dEle, menos de nós. E ao longo desse tempo, nós temos passado por muitas lutas. Muitas lutas. Diante de tantos medos que há dentro de nós. E Deus tem ministrado ao meu coração. Eu tenho tido muita dificuldade em lidar com esse momento. Em que a economia está estagnada. Em que esse momento nos traz gera tanta insegurança em nós. E Deus permite. Tudo isso é permissão do Senhor. Porque tudo que acontece do lado de fora, o Senhor faz com que precipite coisas dentro de nós que precisam ser tratadas, precisam ser purgadas, que precisam ser esquadrinhadas por Ele. E Ele precisa purificar a nossa interioridade. E eu tenho entendido nesses dias, né, que tudo isso é tratamento do Senhor. Eu entendo na minha mente que todas essas lutas são para que a gente busque mais o Senhor de todo o nosso coração. Para que nós nos aproximemos dEle, para que a gente gere intimidade dentro de nós. A gente entende que tudo isso é para que todas essas situações externas, elas servem para isso. Mas isso eu entendo na minha mente. Mas isso não estava descendo para o meu coração. E como em muitos lugares na nossa empresa, e eu comento e exemplifico isso da empresa, para explicar um pouquinho do que Deus está fazendo. Muitas pessoas a gente já teve que dispensar. Nós não sabemos se a gente... Como vai ser semana que vem? Como vai ser mês que vem? Mas eu tenho tido muita dificuldade. Eu tenho orado, mas parece que tá oco aqui dentro. Eu estava passando por um processo de oração e de buscar Deus, mas parece que aquilo não rodava, sabe? Parece que o Espírito Santo estava a quilômetros-luz de mim. E Deus me permitiu ter um sonho para Ele revelar o que estava na minha interioridade. E Deus me trouxe um sonho em que eu via, nesse sonho, uma mulher sendo violentada. Sobre ela tinha um homem gordo, pesado. E eles estavam num lugar em que tinha muitas pessoas que passavam, iam e vinham. E era impressionante como aquelas pessoas, vendo aquela situação, elas não se importavam. Elas desprezavam.
havia um descaso, elas não estavam nem aí com aquela situação, muito menos pensavam em ajudar aquela mulher. E eu olhava toda aquela cena e aquilo me indignava, eu achava aquilo um absurdo. E por alguns momentos, naquele sonho, eu me percebi sendo aquela mulher. E aquela indignação que já era grande dentro do meu coração naquele sonho gerou raiva dentro de mim, em que eu achava um absurdo toda aquela rejeição, toda aquela falta de cuidado, e eu não conseguia me mexer, eu estava paralisada, eu não conseguia me desvencilhar daquela situação. E toda aquela indignação, aquela falta de cuidado, aquela falta de amor, de pessoas com corações endurecidos e ninguém para ajudar. E nesse momento, o Senhor me despertou desse sonho. E Ele começou a ministrar no meu coração. Ele começou a ministrar no meu coração, me mostrando que aquele abuso foram todos os abusos que eu vivi ao longo da minha vida. Abusos emocionais, abusos sexuais, abusos físicos, abusos verbais que nós vivemos. E que aquela minha indignação era diante daquelas pessoas que passaram pela minha vida. Aquelas pessoas do sonho eram aquelas pessoas que tinham passado pela minha vida e que me trataram com desrespeito, com rejeição, com desamor, com desprezo. Onde eu era usada e jogada fora. Diante de tantos abusos que eu vivi. Que talvez todos nós vivemos. Em várias áreas da nossa vida. De várias formas. E Deus me mostrou que a minha indignação em relação àquelas pessoas, eu levava para Deus. Era a minha indignação com Deus que estava vendo tudo que eu estava vivendo hoje, na minha empresa, na minha vida e as coisas acontecendo, e é como se Deus não estivesse fazendo nada. Era como naquele sonho que as pessoas não faziam nada, eu também achava que Deus não fazia nada. E Deus me mostrou que esse era o meu coração diante dele, em que eu estava indignada com Deus, porque ele não estava fazendo nada diante da situação que eu estou vivendo hoje e que muitas pessoas estão vivendo. Então Deus me mostrou que esse era o meu coração, indignada com Deus, me sentindo deixada de lado, sem importância, em que parecia que Deus tinha esquecido de mim, porque eu orava e nada acontecia. Na minha vida real hoje, diante de tudo que eu estou vivendo, todos os medos e inseguranças que eu não tenho conseguido levar para Deus, e eu não tenho conseguido levar para Ele, porque eu estou indignada com Ele, porque parece que Ele não está fazendo nada. Só que tem uma coisa, tem um agir invisível de Deus, em que Ele me trouxe esse sonho para revelar o meu coração diante dEle, para revelar o quanto eu o culpo por tudo que eu estou vivendo, para revelar o quanto, se Ele não faz do jeito que eu acho que tinha que fazer, Ele esqueceu de mim. Na verdade, eu pus Deus numa caixinha. Na caixinha das coisas que tem que acontecer conforme a minha vontade. Conforme o que eu acho que é o certo. Gente, foi tão revelador isso. A gente não pode pôr Deus numa caixinha. Se a gente está passando o que a gente está passando hoje, é porque Deus está tratando o nosso coração. E o quanto, às vezes, a gente acha que, nossa, que é super temente a Deus, que é super conectada.
E às vezes a gente é em algumas áreas, mas outras não. E às vezes a gente ainda está caminhando na superficialidade. E Deus quer se aprofundar na intimidade, no relacionamento nosso com Ele, na nossa fé e na nossa confiança nele. E a hora que Deus me trouxe esse entendimento do quanto eu culpava por tudo que eu estou vivendo, da minha indignação, que Ele não está fazendo nada. Deus trouxe um arrependimento profundo no meu coração, de culpá-lo, de condená-lo. E Deus me mostrou através desse sonho o quanto Ele tem cuidado de mim, revelando a minha interioridade, revelando as misérias que ainda estão dentro de mim, revelando o quanto a maneira da gente pensar, a gente acha que Deus pensa assim. Não, os pensamentos dele são muito maiores que os nossos, como Ele nos diz na palavra dele. Gente, isso foi tremendamente revelador ao meu coração. Mas eu falo para vocês e compartilho com vocês porque isso já é um processo que vem acontecendo há mais de um mês. Por conta de tudo isso que está acontecendo. E o quanto eu estava tentando levar na força do meu braço toda essa situação. E não é isso que Deus quer. Ele quer nos resgatar para Ele. Quer resgatar o nosso coração tão enganoso. E Ele me mostrou o quanto meu coração era enganoso. O quanto Ele está no controle de todas as coisas. E eu, sabe, ao longo desse mês, eu vi o quanto eu estava caminhando para longe de Deus. Deus testificou no meu coração que eu estava indo pelo caminho de Emaús, exatamente como aqueles discípulos em Lucas 24. Como eles estavam desolados depois que Jesus foi crucificado. Eles acharam que tudo acabou. Eles acharam que tudo tinha se acabado porque Jesus tinha sido crucificado. E eles estavam indo embora, não sabiam nem para onde. E Emaús é lugar nenhum. E era para onde eu estava indo. E eu estava muito cega, exatamente como esses discípulos, e como diz nessa palavra, exatamente nesses versículos. Eles estavam cegos. Eles não estavam entendendo o agir invisível de Deus, que Ele ressuscitaria dali 3 dias. E era preciso aquilo naquele momento. Era o remédio amargo, era o chá de boldo, mas que tinha que prevalecer no coração deles a fé e a confiança. Aquele Jesus que eles caminharam lado a lado e que hoje habita dentro de nós. Sabe, hoje Deus nos permitiu, depois de Jesus ressuscitar e ser elevado aos céus, o Espírito Santo veio habitar em nós. Ele nunca nos deixa. Somos nós que nos afastamos dele. E era isso que eu estava fazendo, sabe? E aquele peso sobre mim naquele sonho, aquele peso, eram as minhas preocupações. Diante de tudo que estava acontecendo, os meus medos, a minha insegurança, que eu não estava entregando para Deus e descansando nele. E à medida que Ele foi ministrando isso ao meu coração, fui pedindo perdão a Ele, fui colocando isso diante do Senhor, fui entregando para Ele as minhas preocupações. E o meu coração foi se enchendo da presença dEle. E eu fui entendendo mais profundamente do quanto eu sou filha amada, escolhida. Eu e você somos filhos amados do Deus Altíssimo. E Ele sonda e conhece os nossos corações. E Ele esquadrinha os nossos corações para que a cada dia mais nós sejamos purificados nele. Para que a cada dia mais o Senhor nos liberte dos nossos cárceres
da nossa mente, do aprisionamento das nossas almas diante de tantas situações que a gente vive ao longo da nossa vida. É só assim. E é só com Ele que nós conseguimos ser libertos. O Senhor nos diz na palavra, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E é para isso, para que Ele nos liberte dos aprisionamentos das nossas almas em relacionamentos abusivos que geraram tanta dor dentro de nós. Para que a gente coloque aos pés da cruz. Para que a gente escolha outro caminho. Para que a gente possa perdoar os nossos algozes. Abençoá-los. Para que Deus purifique e limpe todas as misérias que há dentro de nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tanto dos pecados cometidos como dos pecados sofridos. E o Senhor também nos diz na palavra que o pecado nos afasta de Deus. Então, que possamos entender que as tribulações e os processos na nossa vida vêm para nos purificar dos nossos pecados, pecados ocultos, que muitas vezes nós não percebemos dentro de nós. Mas à medida em que caminhamos com Cristo, Ele se revela a nós de uma forma mais profunda, mais clara, mais transformadora. E Deus me trouxe mais algumas palavras, porque Ele é um Pai fiel, real, é verdadeiro. E a palavra dele é viva. E em Jeremias 23, 29 ele fala: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que quebra a penha. A penha. Ele quebra as nossas fortalezas mentais. Ele quebra todo jugo, todo engano. Então que possamos verdadeiramente negar nós mesmos. Que possamos levar os nossos pensamentos cativos a Ele, a todo momento, por mais difíceis que sejam as situações. Ele nos convida a estar com Ele. Ele nos convida a abrir nossos corações diante dEle. E Ele nos prova. E Ele nos guia pelo caminho eterno. E ali em 2 Coríntios 4,16. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. É Ele. Tudo que nós vivenciamos aqui é transitório, né? Porque as coisas que se veem são transitórias. Nada desse mundo pertence a nós. Mas as que não vemos são eternas. Gratidão. Gratidão a Deus nesse momento, por tudo que nós estamos vivendo, pelo amparo e pelo amor dele, quando a gente acha que está largado no mundo, e que tudo isso está acontecendo, parece que o mundo está desabando, e pode ser que esteja mesmo, está, mas o que importa é Ele em nós, e essa comunhão aqui dentro. Se você me perguntar, alguma coisa mudou, Andréia, em relação às situações? Não. As circunstâncias, o lado de fora não mudou. Não mudou. Mas aqui dentro há uma paz que excede entendimento. E que o Senhor possa encher teu coração com a presença dEle nesse tempo. Que essa palavra entre no profundo do teu coração e que Deus possa te mostrar a profundidade do teu coração. As misérias do seu coração.
e que Ele venha purificar, venha lavar no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.